Senhoras e senhores, boa noite a todos. É um prazer imenso, uma alegria inenarrável estar mais uma vez com todos vocês. Quero desde já, nesse primeiro momento, agradecer ao Renato pela sua disponibilidade, a sua gentileza de aceitar o nosso convite, compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos com os alunos aqui do Instituto Federal do Acre. O Diálogos Logísticos é um evento da coordenação do curso superior de Tecnologia em Logística. Temos convidados também da especialização, de outros cursos de graduação, o bacharelado de administração, de maneira especial. E nós temos como objetivo manter esse contato com os nossos alunos, né? Manter esse vínculo nesse momento de pandemia, que estamos sem aulas, e exatamente para tentar manter um contato aí, nós realizamos semanalmente esse Diálogos Logísticos. E hoje é um tema bastante importante, eu diria, Renato. Durante a semana, eu conversei com os alunos, falando que para ser um bom gestor, né, de uma empresa, de uma organização, necessariamente tem que ser um bom gestor da sua vida pessoal, e nesse contexto a gestão do tempo ela é essencial, ela é fundamental. Então, mais uma vez, Renato, nosso muito obrigado, agradecemos a sua gentileza, a sua generosidade, a sua disponibilidade. E a gente sempre começa o nosso Diálogos Logísticos pedindo para o nosso convidado se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional. Quero registrar que o Renato é meu conterrâneo lá de Junquerópolis, lá do interior de São Paulo. Hoje ele está na capital, em São Paulo, mas tenho a honra, né, de trazer nesse Diálogos Logísticos de hoje um conterrâneo lá de Junquerópolis. Então, Renato, por favor, se apresente aí, conte um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional. Boa noite. Opa, boa noite, César. Muito obrigado aí por essa oportunidade de estar conectando com o Acre, né? Eu tenho comigo hoje o slogan até de uma das empresas que nós temos, que é a tradição conectada com o novo. Tem todo o tradicional da aula presencial, de fazer conexão de pessoas, mas nunca pensamos que seria tão possível, tão forte a conexão de pessoas assim, uma distância tão grande dessa, a gente lá de Junquerópolis, eu aqui em São Paulo e você aí no Acre, junto com a turma, estamos conversando, estamos conectados, né? Então, para a gente somar essa conexão de hoje à noite, eu já vou pedir para vocês fazerem um exercício bem bacana, assim, ó, toca na tela para conectar e vem com a gente para ter essa conexão ainda mais presencial. Dá um toque na tela aí e vamos lá, tá bom? Ó, pessoal, eu tenho um material para compartilhar com vocês, e dentro do que o César falou, eu já gostaria de começar a palestra e já vou entrando com a apresentação, conforme você falou, que já tem uma sequência para vocês entendendo. Posso já compartilhar a tela, então? A palavra é sua, Renato. Então, beleza. Vamos evoluir, tá? Eu queria deixar para vocês já iniciarmos com esse pensamento. Nossa evolução depende das nossas atitudes. E o que eu quero dizer para vocês? Pode ser que no final desse bate-papo você possa chegar para o César, ou até mesmo para mim, e falar assim, olha, eu sabia tudo o que você falou. Eu vou falar para você, que bom, assim você pode rever e você vai dar uma nova gestão do tempo para a sua vida. Pode ser que no final desse bate-papo você fale assim, cara, quanta novidade, quanta informação que você apresentou para a gente. Eu vou falar, que bom, agora você vai poder melhorar ainda mais a qualidade de vida, porque a gestão de tempo, ela vem trazer para a gente isso. E a nossa evolução depende das nossas atitudes. O que você tem feito para você evoluir? Como ser humano, como pai, como esposo, como filho, como pessoa, o que você está fazendo? Então, já deixo para vocês essa mensagem, para que a gente possa ter um melhor entendimento de como comandar o seu tempo. E você é, sim, a única pessoa responsável em incomodar, em fazer o seu tempo acontecer dentro de 24 horas. Por que algumas pessoas conseguem algumas coisas e outras não? Eu não tenho tempo para isso. A gente vai ver daqui a pouquinho sobre como é possível, sim, você fazer o seu tempo acontecer. Olá, eu sou Renato Flores. Esse aí é o papai e mamãe, seu Baldo e dona Célia, que estão lá em Junquerópolis hoje, né, César? Nossa terrinha querida. Tive a oportunidade de uns 20, 30, 25 dias atrás, eu passei uma semana lá, estava com
saudade da nossa terra. Hoje moro aqui em São Paulo, sou pai da Manuela, que acabou de completar 11 anos, agora de 17, sou casado com a Carolina, sou um cara muito amigo. Vou contar para vocês daqui a pouquinho o fato dessa barba aí, né? Vocês estão vendo um rapaz com uma barbona, um palmo de barba, mas isso tem um porquê. E hoje tirei a barba porque elas mandam, né? Elas pediram, papai, ô vida, tira essa barba, vamos ficar com o rosto, e assim eu deixei. Bom, sou muito família, aprecio muito a minha família, e tenho comigo que quando eu paro para fazer alguma coisa, eu faço por elas também, porque elas são as minhas meninas, elas são a minha vida. Então, daquilo que eu me proponho é sair de casa, ou até mesmo aqui conectado com vocês, eu paro sempre pensando em fazer também por elas. Tenho essa responsabilidade de levar essa mensagem. Como profissional, eu sou instrutor de treinamentos normativos, iniciei na área da segurança do trabalho em 1998, cursei no Instituto Educacional de Adamantina, 45 quilômetros lá de Junquerópolis, a gente viajava toda noite, e dentro desse universo de 98 para cá, tive a oportunidade de trabalhar em grandes construtoras, trabalhei em projeto com 5.500 funcionários, tive a oportunidade de aprender gestão organizacional, gestão empresarial, gestão operacional, que me permitiu hoje me tornar consultor na área de segurança do trabalho. Isso aqui é um projeto que a gente teve a oportunidade de fazer todo o gerenciamento de segurança. É um galpão de logística, tá? Aqui na região de Araçariguama, fica 45 quilômetros aqui da cidade de São Paulo. Um galpão de 150 mil metros quadrados, onde nós fizemos o gerenciamento. Sou professor convidado do SENAC, aqui de São Paulo, sou palestrante motivacional de desenvolvimento comportamental, e alguns trabalhos que a gente realizou já aí pelo Brasil, com treinamento de liderança comprometida, desenvolvimento de líderes operacionais, e hoje também atuo com uma empresa, até a empresa Ecomassa, que é a gestão de treinamentos, desenvolvimento organizacional, e nós temos uma empresa que ela é voltada para estruturação e reestruturação de negócios, novos negócios, uma incubadora de empresas, né? Bom, essa é a apresentação inicial, mas eu já queria falar para vocês o seguinte: quando nós falamos do tempo, a gente começa a se preocupar, e aqui eu quero deixar uma mensagem para você já para parar para analisar como isso faz a diferença. Por que a gente tem depressão e por que tem ansiedade? A depressão é algo que tem que ser cuidado com muito carinho, tem que sim ter acompanhamento do médico, com profissionais, tem que levar a pessoa, se ela tiver num estado depressivo, aí ela tem que ser assistida de uma forma carinhosa. Agora, nós temos que entender que questão de depressão e ansiedade, no mundo do desenvolvimento que a gente trabalha, quando você fala de depressão, você está vivendo muito algo que ficou para trás. Quando você vive a ansiedade, você está pensando muito no que vai acontecer. Então, nós vamos conversar sobre o comando do seu tempo para que você possa não viver depressivo ligado ao passado, nem ansioso ligado ao futuro. Qual que é o melhor tempo? É o tempo presente, é onde você verdadeiramente está nesse tempo. E aqui é onde nós vamos evoluir nessa noite. Ok? César, podemos prosseguir aqui? Só para eu entender. Oi, Renato, não entendi. Deu um corte. Posso prosseguir aqui com a palestra? Pode. Tempo é seu, vamos embora. Então tá bom. Bom, pessoal, eu gostaria que você fizesse uma análise voltando um pouco ao tempo, lá finalzinho de 2019, quando você falou, nossa, feliz 2020, está chegando 2020, na virada do ano. O que você planejou? Como é que você fez a sua expectativa para 2020? Todo mundo imaginando o mundo, uma situação, e aí expectativa versus realidade. Veio essa situação que nós estamos vivendo, a pandemia, não vamos entrar em detalhe aqui agora, que não é o tema, mas literalmente mexeu com todo o mundo. E o que você fez para poder melhorar o seu tempo? Como é que você parou para entender expectativa e realidade? Nós temos que entender que
o mundo continuou girando, as coisas continuaram acontecendo, e é importante que você pare para analisar tudo que você pensou em fazer em 2020. E se não foi possível você fazer, não fique preocupado. Não fique preocupado. O importante é você entender por que você não fez. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho isso, para que você possa, talvez, redirecionar, ressignificar, trabalhar, replanejar as suas metas de 2020, entendendo que ela, sim, será possível realizar ainda este ano, talvez algumas metas, talvez porque eu não sei o que você se propôs a fazer, mas é importante que você entenda que vai ser possível, sim. Não fique triste, não se perca no tempo e não fique vivendo aquela data que você falou, eu falei que ia fazer isso, e já é hoje dia 26 de agosto e eu ainda não fiz. Calma, que é possível. A lei de Parkinson, ela diz o seguinte, o trabalho expande de modo a preencher o tempo disponível que você tem para a sua realização. Essa lei de Parkinson, ela diz para a gente o seguinte, o tempo expande. Então, por que às vezes a gente não bate as metas? Imagine você como gestor de logística, você gestor de uma empresa, você gestor do tempo da sua vida. Por que você não faz acontecer? Porque você deixa para depois. Você não tem um planejamento, você não tem uma organização, você não conhece exatamente quem você verdadeiramente é em cada hora do seu dia. Então, um exemplo rápido. Você tem uma tarefa para fazer, segunda-feira, você determinou que você faria essa tarefa na sexta-feira. Tá bom. E aí o tempo passou, chegou sexta-feira, falou assim, nossa, o que eu tenho que fazer agora? Aí você corre, você vai olhar, e aí faltou o papel para imprimir, faltou uma situação, na hora o cabo não estava ali presente, o cabo do celular, começa a aparecer um monte de imprevisto, e você fica maluco, mas você tem que fazer acontecer. Mas lembre-se, você tinha uma semana para se programar, para se organizar, para se planejar, para chegar na sexta-feira fazer acontecer. Mas você falou, eu tenho uma semana ainda pela frente. E aí começa o grande desafio do gestor. Aqui começa o grande desafio da nossa vida, que é você entender por que eu não consigo bater minhas metas, por que eu não consigo fazer, porque eu não sei me planejar. Se você quiser, anota essas 3 observações a partir de agora. Vou pedir para você sempre, quando for um ponto importante, para você anotar, porque é muito importante a gente ouvir, escutar, né, o que está sendo falado, escrever e praticar, que é onde você vai contribuir com a sua evolução. Lembre-se de lembrar de nunca mais esquecer. A nossa evolução depende das nossas atitudes. Então, anota, eu sei que depois vai ficar gravado para vocês poderem assistir novamente, mas é importante você praticar. Olha só, planejamento, organização, para depois realização. Você, como um gestor, precisa ter um bom planejamento, e o planejamento tem que ser de forma holística, ele tem que entender todos os setores de uma empresa, todas as pessoas, as peças, as partes chaves, né? As pessoas chaves que irão participar de uma determinada tarefa, de uma determinada situação. Então, trabalhe o seu planejamento, entenda os mínimos detalhes do seu planejamento. Após ter feito o planejamento, busque a organização. Nós temos que entender que quando eu delego alguma coisa, eu tenho que falar, recapitular e criar um inventário de força. E o que é um inventário de força? Eu estou planejando com a minha equipe, eu vou organizar com ela, eu tenho que perguntar quem sabe fazer, se realmente aquela pessoa está preparada para fazer. Se ela não estiver preparada, eu tenho que falar para ela o que ela precisa, eu tenho que trazer o meu inventário de forças, se os meus recursos, se todas as minhas ferramentas, peças, recursos de tecnologia, de assistência, financeiro, como está todo mundo alinhado. Por isso que eu delego, e peço e recapitulo. Eu informo e faço uma recapitulação da informação para saber se está todo mundo alinhado. Então, muito importante você anotar que para você ter uma boa gestão do tempo, você tem que entender planejamento, organização, para depois executar. Assim você vai ter a execução do seu serviço acontecendo, fluindo, e você não vai precisar parar para corrigir, você não vai precisar ficar desesperado na hora. Confesso que, às vezes, a gente tem
uma situação, eu mesmo me deparo com uma situação que fica tenso, mas como é tudo cronometrado, tudo marcado, a gente consegue fluir e fazer acontecer de forma pontual, tá? É muito importante. Então, a lei de Parkinson, ela trabalha isso. Ela expande. Se você tem bastante tempo, você vai deixar para fazer. Quando o tempo começa a ficar pequeno, você vai fazer acontecer. Só que aí começa o grande problema, o desafio chamado o estresse da nossa vida, porque você está apertado ali. E isso vai incomodar você. Ok? Bom, por que não batemos as nossas metas? Eu tenho que entender que onde eu foco, expande. Olha só, onde eu foco, expande. Se eu tenho o meu foco direcionado para vários lugares, eu nunca vou saber o que eu quero. E aqui a gente vai começar a trabalhar sobre prioridade, ok? Eu tenho que focar. Então, eu tenho que relacionar. É a mesma, um exemplo para vocês, muito prático. Sabe quando a gente pega uma lupa, né, de ampliação, e você mira no sol, você foca energia solar ao ponto de você conseguir ter uma fonte de calor, uma energia de calor tão forte que você consegue colocar fogo numa folha de papel. Então, você imagina você focando, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Eu quero ir à academia. Ai, mas eu não vou, sabe? Ah, mas minha meta é emagrecer. Puxa, mas esse pudim tá tão gostoso. E aqui eu deixo uma mensagem para vocês preciosa. Aprenda a dizer não. Foco é saber dizer não. E para cada um sim, você terá vários nãos. Então, eu quero emagrecer. Você está dizendo sim, eu quero emagrecer. Você vai dizer não para o brigadeiro, não para uma comida mais calorosa, né? Você vai fazer não para algum lanche todo dia, não para uma pizza. Então, é foco. Eu vou correr. Tá bom, que horas você vai correr? Você disse sim, eu vou praticar esporte, eu vou na academia. Você está dizendo um sim. Para cada um sim, você tem que dizer vários não. Olha, não vou ficar na frente da televisão, não vou ficar debaixo da coberta, eu não vou ficar de preguiça. Agora, isso é foco. Você precisa focar o que você quer. Mas para que você possa bater as suas metas, o que você precisa ter? Relacionadas. Você precisa ter uma relação de todas as metas. E aí você precisa entender o que você quer. Não adianta você querer bater 10 metas ao mesmo tempo. Vai ser mais difícil. Então, começa a relacionar as suas metas. Você começa a montar uma estratégia. Bom, eu tenho essa meta, isso aqui para mim é importante, isso aqui não é, e aí você vem desenhando, você vem relacionando aquilo que é importante para você, aquilo que você verdadeiramente está focado em fazer acontecer. É muito importante você ter a descrição disso. Ah, mas funciona essa ideia de escrever as minhas metas? Pode ter certeza, você tem que ter o objetivo, aquilo que você quer. Meta é quando você quer. Se você falar, eu quero emagrecer, quanto você quer emagrecer? Ah, uns 10 quilos. Tá bom, mas é um exemplo muito comum da gente usar o emagrecimento, porque é um exemplo que incomoda, né? A gente quer emagrecer, mas não quer parar de comer. A gente quer emagrecer, mas não quer fazer atividade física. A gente quer emagrecer, você vai tomar remédio, isso vai gerar um mal-estar para você. Então, é muito forte, por isso que eu uso esse exemplo. Então, relacione suas metas, que vai ficar importante, que vai ser importante para você. Agora, por que nós não batemos as nossas metas? Outro fator muito importante que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho é porque nós não entendemos, não paramos para analisarmos o fator externo do fator interno. Às vezes, você fala, olha, eu vou usar o exemplo da corrida, né? Naquela foto que eu mostrei que eu estava barbudão, eu passei por uma situação em 2016, nós estávamos com gerenciamento de obra, várias palestras acontecendo, e o universo da construção civil aconteceu aí uma crise muito forte que pararam todas as obras. Isso me levou a uma situação muito mal, eu cheguei a 106 quilos, né? Porque eu fiquei numa condição da empresa parou as atividades e tal, e a gente gerenciando uma obra com
aproximadamente 1.000 funcionários e ter que dispensar esses funcionários de uma construtora que eu estava acompanhando, isso gerou uma ansiedade, uma situação, um fator muito forte. Eu fui para 106 quilos, só para vocês terem uma ideia, gordão, aí fiquei nervoso, falei, quer saber? Eu vou deixar uma barba crescer aqui para ver como é que era, estava aquele estilo. Isso é um fator meu interno, estava sendo perturbado pelo fator externo. Quando eu parei para analisar que o meu fator interno era muito maior, muito mais importante do que o fator externo, eu deixei a situação que estava acontecendo no Brasil naquele momento, aquela grande crise da construção civil em 2017, e passei a mentalizar o meu fator interno e falei, cara, eu não sou 106 quilos, eu não sou barbudo, eu vou mudar. Nada contra a barba, acho muito legal, aqueles estilos, né? Eu tinha um estilo lenhador e tal, mas eu trabalhei meu fator interno. Para vocês terem uma ideia, eu emagreci 22 quilos através de atividade física, renovei a minha empresa, fiz uma situação, na crise, né? Você tira o S, vira CRI. E criei novas palestras, criei uma novas oportunidades junto com a minha esposa, e nós passamos no final de 2017 a ter uma nova vida, nós nos reinventamos, porque nós fortalecemos o nosso fator interno, ele foi muito maior do que qualquer situação. Para analisar agora o que está acontecendo no mundo, o seu fator interno é maior do que o fator externo? Dá para brigar com a pandemia? Não dá, é muito grande, o fator externo ele é muito grande, mas eu não posso deixar o fator externo virar um monstro na minha vida. Eu tenho que entender que é possível, sim, o meu fator interno, dentro de um autocontrole, dentro de um autoconhecimento, entendendo o que está acontecendo no meu entorno, ser maior e fazer acontecer. Eu trabalho com palestras, trabalho com consultoria, trabalho com treinamento. Eu preciso de ter aglomeração de pessoas. Como é que eu faço? Não tem. Eu tive projetos que foram cancelados, projetos que estavam planejados e já prospectados para o ano todo. Se eu paro para pensar nisso novamente, eu ia ficar maluco, né? Ia ficar, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu me reinventei. Somei com outras pessoas e nós abrimos uma empresa em plena pandemia, porque o nosso fator interno está preparado para encontrar, vamos lá, vamos passar, vamos superar, vamos seguir protocolos e vamos fazer acontecer. Ok? Então, por que eu estou falando isso para vocês, do fator interno e do fator externo? Porque eu tenho que ter clareza sobre os meus papéis, eu preciso saber quem eu verdadeiramente sou. E quando eu não tenho clareza, eu não sei onde eu estou durante o dia. Eu não sei quem eu sou agora. Às 21h34 aqui em São Paulo, às 19h34 aí do Acre. Quem você verdadeiramente é nesse exato momento? Você está aqui como aluno, como participante desse bate-papo? Ou você está aqui pensando em outra situação? Para pensar, porque isso faz a diferença. Se eu tenho a clareza, eu começo a focar. Quando eu foco, eu começo a entender onde estou. Quando eu começo a entender onde estou, eu começo a melhorar a gestão do meu tempo. Eu começo a entender o que eu preciso fazer para evoluir. Por isso, é importante que você saiba quem você verdadeiramente é cada hora do dia. E aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu sou pai, sou esposo, sou filho, sou empresário, sou esportista. Quantas agendas eu tenho durante o dia? Quando eu acordo às 6 horas da manhã, eu preciso entender quem eu sou. Quem eu sou verdadeiramente naquele momento. Naquele momento eu sou eu. Eu sou eu, o Renato. Logo em seguida, usando o meu exemplo vivencial, logo em seguida eu sou o eu pai. Porque eu vou dar atenção para minha filha, que precisa estar ali, eu vou fazer o café da manhã para ela, vou preparar para que às 7 horas, 7h10, ela inicie a aula, hoje de modo online, né? Mas quando não, eu levava ela para a escola. Eu assumi essa responsabilidade, pedi para a Carolina, minha esposa, falei, deixa que essa responsabilidade é minha. Agora, veja só, independente de qual hora eu vou dormir, eu costumo dormir por média de 4 horas, 4 horas por dia. Às vezes eu durmo 2 horas na madrugada, às vezes eu durmo até durante o dia, eu tiro 1 hora ali de manhã, 1 hora à tarde, mas eu durmo assim.
Por que que eu faço isso? Porque eu tenho que fazer acontecer as minhas agendas. Às 7 horas, às vezes, eu preciso estar com uma palestra, às vezes eu preciso estar saindo para trabalhar. Só que ali, por volta das 8h30, eu tenho um compromisso com a minha esposa. O que que vai acontecer? Eu vou trabalhar e eu vou fazer o compromisso com a minha esposa. Mas às 8h17, eu estou trabalhando, eu tenho um compromisso com a minha esposa e minha filha me liga. E aí eu vou colocando um monte de prioridades. Começa aqui o nosso grande desafio. Pessoal, não existe prioridades, existe uma única prioridade, a prioridade do tempo presente. Que momento você se encontra? Quem você verdadeiramente é? Qual a sua essência existencial naquele momento? Então, eu preciso entender que eu, primeiro, por uma ordem de hierarquia existencial, eu sou filho. Então, eu sou filho do meu pai, que é mais velho, eu sou filho da minha mãe, que vem depois. Então, eu sei que eu tenho que, existencialmente, eu tenho esses dois. Mas eu tenho 2 irmãs, eu também sou irmão. Depois, eu casei com a Carolina, eu sou pai da Manuela. Depois eu tenho que entender que eu sou empresário, depois eu tenho que entender que eu sou consultor, mas eu tenho o meu eu existencial. Então, você precisa saber. E aí eu peço que você coloque a hora que você acorda, todos os dias. Que hora que você acorda, que hora que você vai dormir, e você comece a colocar todos os dias, quem você verdadeiramente é. Lembre-se, olha, falei para vocês, planejamento, organização para depois realização. Planeje seu dia, planeje quem você, o que você tem que fazer, escolha lá naquela hora, grifa aquela hora. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu utilizo, que olha, não tem como falhar. Eu utilizo de agenda, agora dicas, tá? Eu tenho uma agenda sincronizada, e a minha agenda, eu uso até a agenda Google, né, do Gmail mesmo, e ali eu coloco por cores. Cada cor representa quem eu sou naquele momento. Então, eu tenho uma cor para minha esposa, eu tenho uma cor para a Manuela, eu tenho uma cor para cada cliente que eu atendo, para cada momento que eu vou fazer, que hora que eu vou fazer o esporte, e ali eu vou desenhando. A minha agenda é compartilhada com a minha filha, compartilhada com a minha esposa. Eu vou ter um treinamento, uma consultoria daqui 15 dias, eu já crio a minha agenda, já estou me planejando e me organizando. E aí eu coloco, olha, dia 10 de setembro eu tenho um treinamento. Eu já mando para elas e coloco vários lembretes. Para quê? Para que eu não fique, que eu não esqueça, e que não diga, nossa, é amanhã que eu tenho treinamento. Não, ele vai me avisando. E assim, eu consigo entender que, se chegar uma outra oportunidade para aquele dia, eu vou olhar e vou falar, olha, no dia 10 de setembro, eu só posso depois desse horário. Por quê? Porque eu já estou planejando e organizando a minha agenda de daqui 10 dias. Mas não deixo viver o dia 10. Eu vou viver o meu hoje, porque o hoje é o que importa, onde eu estou. E eu sei que nesse exato momento, e falo para vocês, não foi fácil, estava aqui conversando, e minha esposa e minha filha aqui do lado, trocando ideia, mas ela já entende que eu trabalho também de forma online, então quando eu estou aqui, eu sou eu, consultor, palestrante, e aí eu peço licença para elas e me conecto com vocês. Porque você precisa de mais tempo ou você precisa de qualidade de tempo? Quando você tem clareza de quem você verdadeiramente é e onde você verdadeiramente está durante o dia, você não precisa de mais tempo. Para pensar se você precisa de mais tempo hoje. Se o dia tivesse 36 horas, faria diferença para você? Você precisa de mais tempo ou você precisa de qualidade de vida? Falta tempo ou prioridade para você? E é importante você ter esse entendimento. É importante você saber que por que uma pessoa faz várias atividades durante 24 horas no dia e você às vezes não consegue? Porque você não está tendo clareza. Ah, Renato, mas eu sou pai, eu sou esposo, eu trabalho, eu estudo, eu moro longe, eu tenho que fazer isso. É difícil o que eu vou falar para vocês, mas veja só, quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. Precisa priorizar o que você quer fazer. Por isso, o que você quer fazer, o que você verdadeiramente está focando. Onde você foca, expande. Onde você foca, acontece. Por isso é importante ter clareza do que você quer.
Porque quando nós falamos de prioridade, lembrando que não existe prioridades, Mário Sérgio Cortella, ele já fala muito bem isso para a gente. Não existe prioridades. Ah, eu tenho 10 prioridades para fazer. Você não vai fazer nenhuma. Não vai fazer nenhuma, porque você não priorizou o que você iria fazer naquele momento. Todo gestor, um bom gestor, ele tem que saber, além de saber onde ele está naquele momento, ele tem que saber direcionar e priorizar as atividades. Não adianta você chegar e colocar 10 atividades para uma pessoa fazer. Você, como um bom gestor, você precisa já orientar o seu liderado, dizendo, olha, a prioridade que nós temos é a prioridade 1, 2, 3, 4. Por isso é importante, antes de falarmos de prioridade, nós entendemos quais são as nossas rotinas. Você tem que entender que você tem uma rotina diária, uma rotina semanal, uma rotina mensal e uma rotina anual. E você precisa entender que você tem uma rotina pessoal e uma rotina profissional. Por que eu estou falando sobre rotina pessoal e rotina profissional? Porque se você determinou que no dia 2 de outubro de 2020 você tem uma consulta médica, você precisa se planejar e se organizar para fazer acontecer no dia 2 de outubro, às 10 horas da manhã, você vai fazer uma consulta médica, porque você está priorizando o seu eu, a sua saúde. Agora, se você não se planejar, se você não se organizar, vai chegar no dia 2, você vai ligar umas 30, 40 minutos antes, ou às vezes até 10 minutos, vai ligar, dá para desmarcar a consulta que eu não vou conseguir ir? Porque você não priorizou, você não se planejou e não se organizou. Uma vez que você tem clareza e certeza de qual é ou quais são as suas rotinas do dia, da semana, do mês e do ano, você começa a entrar com uma ordem de prioridade. E aí você começa a colocar, às 7 horas eu vou fazer isso, 7h05, 7h10, 8h40, 8h47, 9h25, você começa a entender esse momento, você consegue fazer acontecer. Bom, e se você não conseguir fazer acontecer às 3 horas da tarde aquilo que você tinha priorizado para fazer, seja qual for o foco daquele momento, ela passa a ser uma pendência. E aqui começa um grande desafio. Aqui começa a ficar a carga do dia pesada. Aqui você começa a criar um estresse e você começa a perder a qualidade de vida. Quando nós falamos de alta performance, nós temos que entender que eu tenho planejamento e organização para depois realização. Se eu tenho um bom planejamento, uma boa organização e dou prioridade em cada momento do que eu estou fazendo, eu não tenho pendência. E se eu não tenho pendência, eu tenho mais qualidade de vida, eu tenho uma qualidade melhor de vida. Por quê? Porque eu faço acontecer. Indiferente da quantidade de coisas que você desenvolveu, que você delegou e você acompanhou durante o dia, vai chegar no final do dia e você vai falar assim, ufa, que dia bacana, mas eu cumpri com tudo que eu tinha planejado. E aí é onde você começa a gerar uma satisfação pessoal, você começa a ficar bacana, porque você não tem pendência. Porque uma vez que você começa a ficar pendência, deixar pendência, o dia começa a ficar assim. Aí a lei de Parkinson começa a te perturbar. Aí você não tem tempo, você tem que fazer. Aí vai para o outro dia. Aí o dia 27 você está carregando coisas do dia 26. O dia 28 você ainda não fez o dia 26. Vai chegar no dia 30, você está fazendo coisa do dia 26, do dia 27, 30. Você fala, meu Deus, eu não aguento mais. Tá muito, eu precisava de mais tempo. Você não precisa de mais tempo, você precisa de organização. Você precisa de organizar e melhorar o planejamento do seu dia. Ok? Evoluindo, como que você está fazendo para melhorar o seu autocontrole? Porque é muito importante você trabalhar com o seu autocontrole. E gestão do tempo é autocontrole. Para começar um bate-papo desse aqui, eu cheguei da academia, fiz academia, tomei banho, conversei com a minha esposa, minha filha chegou e foi dando tempo, e elas precisando fazer a vida dela, e eu aqui, poxa, não, preciso... Opa, calma, eu tenho que ter autocontrole, porque você deixa os fatores externos influenciar você e você acaba ficando nervoso. Acaba, não tem jeito. Se você tem um autocontrole, e falando um pouco de autocontrole entre inteligência emocional, e olha só,
inteligência emocional. Emoção não tem inteligência, é um nome que a gente utiliza, né? O pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, mas a gente tem que entender que a inteligência não tem emoção, a emoção não tem inteligência, desculpa, a emoção não tem inteligência. O que nós temos no autocontrole? Eu recebo uma informação, eu vou processar ela, eu penso e vou sentir. Eu recebi uma informação, isso é positivo, isso é negativo, isso vai mudar, é relevante, é importante? Em frações de segundo, você faz essa análise. Agora, quando você não tem autocontrole, você recebe e já quer replicar aquela informação. Aí é onde começa as discussões, os ruídos, as brigas aí por todos os lados. Então, quando você tem um autocontrole, você sabe quem verdadeiramente é durante o seu dia, você recebe a informação, pensa, sente, analisa e você flui para o universo. Você leva ela para uma outra pessoa e você fala, olha, não, tudo bem, eu estou aqui, estou com tempo, dá para a gente conversar, tal. Você tem isso, você consegue fazer isso de forma melhor. 5 dicas para você melhorar cada vez mais a gestão do seu tempo. Olha só. Onde eu estou? Você precisa saber onde você está. Você precisa evitar, lembra que eu falei evitar a tarefa seguinte? Você tem que saber, sim, planejar e se organizar na próxima tarefa. Mas onde você está agora? O que você está fazendo? Isso é muito importante. Onde eu estou em cada momento do meu dia? Segundo, cuidado com as redes sociais. Elas são ótimas. Tanto é que nós estamos utilizando essa plataforma, através dessa conexão, nós estamos conversando aqui numa distância gigantesca, mas estamos aqui conectados. É muito bom quando sabe utilizar as redes sociais. Tem mais de 3 anos que eu não falo com os meus pais por telefone convencional. Eu só falo por videochamada, porque me aproxima, porque me conecta. E esse toca na tela que eu falei para vocês, hoje eu utilizo com meu pai, com a minha família, inclusive na Fusion Life, todas as lives que nós fazemos na segunda-feira, a gente tem um toca na tela e vem com a gente, para manter essa conexão, para fortalecer ainda mais esse contato. Mas cuidado com elas. Terceira dica, nós temos o Kairos e o Cronos. Kairos, tempo de Deus, Cronos é o tempo do homem, né? Na mitologia, na história, na teologia, mas eu tenho que entender que entenda o seu tempo de relógio. Quanto tempo você precisa fazer para realizar determinada tarefa? Eu coloquei como meta, quando eu estava praticando mais corrida, agora eu parei um pouco, estou só com a musculação, mas eu coloquei que eu queria correr 5 quilômetros em meia hora. Então, ali dentro de 25 minutos, 30 minutos, eu saía para correr. Agora, quando eu fazia isso? Qualquer hora do dia, porque eu sabia que em meia hora eu conseguia correr 5 quilômetros. Hoje eu saio para fazer academia, eu sei que é ali 1h30, 2 horas de treino diário. Eu tenho que me programar, porque eu sei onde eu estou. Outro item importante, diversifique suas tarefas. Por que diversifique suas tarefas? Porque você pega para fazer, vai, fica cansado, aquilo começa a estressar. Então, uma hora você faz uma tarefa pessoal, uma hora você faz uma tarefa profissional, mas na empresa não permite que eu cuide da minha vida pessoal. Então, dentro da empresa, você cuide das tarefas e você, de forma holística, como gestor, faça um pouco da administração financeira, contábil, da logística, da parte de suprimentos, do estoque, do funcionário, do RH, divide o seu dia com todas as tarefas. Se você pegar uma tarefa e começar a fazer, e querer terminar ela, você tem que cronometrar. Quanto tempo eu vou gastar essa tarefa? Tem uma técnica chamada técnica Pomodoro, se você procurar aí, você vai encontrar, mas a gente pode fazer um bate-papo depois sobre isso. Ela te dá um tempo de tarefa, um tempo de descanso, um tempo maior de tarefa, um tempo de descanso. E ela vai te ajudar muito a organizar, tá bom? Divide um pouco ali a tarefa a ser executada e cria prioridade 0, 1, 2, 3, 4, 5, que você vai conseguir fazer acontecer. Agora, dentro do autoconhecimento que nós estamos conversando, que a gente está trabalhando, eu tenho que entender que a ansiedade, ela é um indicador. Se eu estou ficando ansioso com algo, é sinal que eu estou me perdendo. Então, ela está indicando, olha, eu estou muito ansioso com o que vai acontecer. O meu planejamento e minha organização está falha. O tempo e prioridade, eles indicam o caminho. Eu tenho tempo de relógio, e tenho a prioridade que foi determinada. Eu sei o que eu vou fazer.
o que eu faço com o meu tempo fora dos olhares, ele vai ter clareza do que eu quero. Por isso que a gente falou no início, onde foca, expande. Quando eu tenho clareza do que eu tenho, do que eu faço fora dos olhares, eu tenho clareza do quem eu sou. Então, não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Eu tenho que falar o que eu vou fazer. Eu tenho que falar que eu sei, que eu posso, que eu consigo, porque a gestão do tempo é muito importante, mas eu tenho que ter clareza. E não adianta contar historinha, não adianta você falar, eu não fiz porque não deu tempo, porque não consegui, porque choveu. Fator externo versus fator interno. Você precisa priorizar. Quero que você anote com todo carinho essa estratégia que eu utilizo, chamada estratégia 345, e ela vai contribuir com você se você seguir o passo a passo dela. A estratégia 345, ela mostra para a gente o seguinte: eu tenho que identificar 3 pontos de cenário, 4 linhas de comportamento e os 5 pilares da liderança, da autoliderança, da liderança da essência, da liderança comprometida. Você que é um gestor, você precisa ser um bom líder, mas antes de ser um bom líder, você precisa ser líder de si mesmo. Você precisa aprender a se autoliderar, tá bom? Conheça a ti mesmo e não temerás o inimigo. O que nós temos que entender nesses 3 pontos de identificação de cenário? Quais são os seus maiores desafios hoje? Relacione. Você já parou para pensar quais são os seus maiores desafios hoje? E aqui eu quero ressignificar uma palavra. Você tem problemas? Esqueça, não coloque como problemas. Coloque desafio, porque quando você coloca problema, você fica pesado, a carga fica grande. Quando você coloca desafio, o seu cérebro entende que isso é motivacional e você vai fazer, porque nós vivemos de desafios. Então, relacione. Quais são os seus desafios? Seus maiores desafios hoje, seja ele na vida pessoal ou na vida profissional. Eu tenho que entender que toda vez que eu tenho um desafio, ele vai gerar um impacto na minha vida. Agora, qual que é o impacto? O que ele está causando para mim? O impacto aqui seria dor, tá bom? Problema, dor. Ressignificando, desafio, impacto. Se eu tenho um desafio e tenho um impacto, eu tenho que criar a solução para minha vida. Quais são ou quais serão as soluções que eu vou dar para fazer aquilo que eu estou focando, aquilo que eu estou querendo que verdadeiramente aconteça na minha vida. 4 linhas de comportamento. Fator interno vezes fatores externos. A gente já conversou sobre isso. Você está dando mais importância para o fator externo ou para o fator interno? Valorize mais você. Faça e seja a diferença na sua vida. Você pode, você consegue, mas você precisa entender o seu existencial. Você precisa valorizar mais, cada vez mais e melhor, o seu eu, a sua essência existencial. Você precisa entender como que está a sua condição psicológica. Você precisa atender, você precisa entender o que está acontecendo aqui e fazer análise. Talvez você está precisando de uma consultoria, de uma mentoria, talvez você está precisando apenas de conversar. Eu pratico meditação, oração, contemplação, trabalho muito com frequência de música, ondas sonoras. Quando eu preciso de desenvolver algo mais forte, eu coloco até batalhas nórdicas, vikings lá, para ter uma pressão. Não trabalho com música com que tenha letras, apenas instrumental. Às vezes eu abaixo a frequência, vou trabalhar ali com uma frequência baixa para descansar meu cérebro, para poder refletir, para poder fazer uma análise comportamental melhor. Então, eu conheço o que acontece aqui dentro. Eu faço autoanálise constantemente do que se passa. E outra coisa importante, você como de logística, principalmente, gestor de logística, mas é importante você ter a abordagem analítica. Como que estão os números? Onde você está, onde você quer chegar, e como é que você está medindo isso? Falando em medir, não meça o seu sucesso, a sua vida com a régua de ninguém. Não faça isso. A minha vida é diferente da sua. O que eu consigo fazer, você consegue, você pode fazer. Mas eu tenho um tempo, eu tenho uma evolução, eu tenho um tempo para fazer. Talvez possa não ser o mesmo que o seu, as suas prioridades. Então não adianta você ficar olhando para a régua, para o sucesso da outra pessoa, com a sua régua. Não pega a sua régua para medir. Talvez a sua régua é maior ou é menor, mas, olha, analise criticamente, constantemente, os seus números, seja ele para a saúde, seja ele para a sua vida pessoal, profissional, financeira, faça essa análise. E, lógico, trabalhe o seu autoconhecimento. Quem você verdadeiramente é,
como pai, como filho, como esposo, como irmão, como profissional, como aluno, como professor, como docente. Como você é, trabalhe o autoconhecimento, vai fazer diferença na sua vida. Da estratégia 345, eu quero fechar ela com os 5 pilares da liderança comprometida que eu utilizo. Eu preciso entender, primeiro pilar, quem eu verdadeiramente sou. Eu preciso ter esse autoconhecimento. Eu preciso ter a minha liderança pessoal. Eu preciso ter o meu domínio. Saber o que eu estou fazendo. Segundo, eu preciso entender, conheça as pessoas. Com quem você está se relacionando? Agora, conhecer as pessoas você conhece verdadeiramente a sua esposa, você conhece verdadeiramente os seus filhos, você conhece as pessoas que estão no entorno de você? É muito importante. Conheça a ti mesmo, conheça as pessoas. Conheça a atividade. O que é conheça as atividades? Quem são as pessoas que estão com você? O que elas estão executando? O que seus filhos estão fazendo? O que sua esposa está fazendo? O que você está fazendo? Na empresa, você como gestor, você sabe exatamente o que é, de forma ali planejada e 360 graus, holística, de tudo que está acontecendo? Você tem conhecimento disso? Porque é importante conhecer as pessoas. Lembra do inventário de força? Quando eu conheço o meu inventário de força, eu vou saber que aquela pessoa consegue fazer determinada tarefa, que aquela pessoa não consegue, e aí eu vou ter que mudar isso, eu vou direcionar ela. Porque eu preciso conhecer, como gestor, conhecer a minha empresa. Quais são os pontos fracos? Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças que estão vindo para a minha empresa, no meu trabalho, no meu momento ali? Então, conheça a ti mesmo, conheça as pessoas, conheça as atividades, conheça a empresa, onde ela está, estudo de mercado, financeiramente, como é que está a parte de marketing, mas não esqueça, talvez, eu não coloco esse como primeiro, como segundo, como terceiro, mas é importante você seguir essa ordem. Mas esse último, não menos importante, não é isso, deixe ele por último, porque seja mais humano. Você, como gestor, você precisa ser mais humano, você precisa ter entendimento das pessoas, por isso que eu digo, conheça as pessoas e as atividades que ela faça. E quando você é mais humano, você aprende a reconhecer, você aprende a valorizar, e você aprende a ser uma pessoa influenciadora. E aqui você tem a escolha é somente sua, se você vai ser uma pessoa que vai influenciar de forma negativa ou de forma positiva. Então, sendo mais humano, você vai saber que você tem condições de influenciar uma pessoa ao ponto de ela influenciar a família dela, o filho dela, ou os amigos dela, porque você foi mais humano. E o mundo está precisando de gente mais humana. Olha, quando nós falamos de conhecer pessoas, de conhecer onde nós estamos, a gente precisa entender o meu estado atual, famosa roda da vida. Aqui eu quero deixar para vocês assim, o mapa não é o território, você tem um mapa a ser percorrido, tá? Você desenhou um mapa da sua vida, mas você pode mudar, você tem que expandir aquilo, você vai fazer acontecer. Você já parou, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer a roda da vida, isso aqui é onde você vai identificar onde você está e como você está. Lembra da abordagem analítica? Então, imagine o seguinte, no centro do círculo é 0, na extremidade do círculo você tem uma nota 10. E aí, cada ponto da sua vida, você vai dar uma nota de 0 a 10. Você imagina uma vida nessa condição que está sendo apresentada agora? A roda da vida vai rodar legal? Não vai girar legal. Agora, não tem problema se você fizer uma análise da sua vida e você verificar que sua vida está numa condição, quando você interliga os pontos aqui, ela não está uma roda, né? Uma circunferência bacana. Não tem problema. O que você vai fazer? Autoconhecimento, autocontrole, foco e prioridade. E você vai falar, bom, eu quero melhorar a minha saúde, eu estou indisposto, eu preciso fazer algo. Você vai focar a sua saúde e você vai criar metas. E aí você, dentro da sua gestão de tempo, você vai encontrar o tempo suficiente para você cuidar da sua saúde. Você vai buscar, talvez, a parte de realização e propósito. Olha, o que você quer para a sua vida? Você vai trabalhar isso.
Então, isso é um exercício muito bacana também para ser feito, e a gente pode conversar numa outra oportunidade somente sobre a parte da roda da vida, tá bom? Partindo aqui para a nossa reta final, eu quero que você entenda o seguinte: eu não tinha tempo até mudar minhas prioridades. Lembrando que não existe prioridades, somente prioridade. Eu não tinha conhecimento até aprender e praticar. Eu não tinha apoio até aprender a acreditar em mim mesmo. Fator externo vezes fator interno. Você é a diferença na sua vida. Você é a única pessoa que pode fazer acontecer. Eu tinha muitas desculpas até entender que elas só me atrapalhavam. Quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa e conta a história. Ok? Para nós fecharmos essa noite, aqui esse bate-papo, lógico que aqui a gente ainda tem um tempo para evolução, mas para fechar essa apresentação, eu vou pedir para todo mundo ligar o microfone, ok? Vamos fazer um exercício com vocês aqui. Pode ser, pessoal? Eu quero ouvir vocês, tá bom? Legal. Ó, tô ouvindo já que tá tendo um som diferente aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ó. Vamos fazer uma dinâmica para a gente fortalecer essa noite. Indicador, pega o indicador direito e você vai bater no indicador esquerdo. Faz esse exercício aí, pode fazer. Ó, esse barulho que você está fazendo é você no universo, ó, presta atenção. Pode bater forte. Por mais força que você faça, por mais... É você. Agora, entenda que você não está sozinho, você vai precisar de alguém. Então, pegue os 2 dedos agora e comece a bater. Você vai melhorar. Pegue 3 dedos. Aconteça o que acontecer, continue respirando e vem comigo. Ó, 3 dedos. Isso aqui quer dizer que você precisa de mais pessoas. E quando você começa a encontrar mais pessoas e você começa a influenciar pessoas, as pessoas querem te seguir. E aí você vai ter mais pessoas seguindo você. Olha que legal. Você era sozinho. Olha como é o barulho que você está fazendo agora. E de repente você se vê conectado com o ar, com o pessoal que morava em Junquerópolis, em São Paulo, e olha o poder da conexão. Ó, e aí, como uma locomotiva, você está conectado no universo, fazendo a sua vida melhorar, e você tem todo tempo para você melhorar. Então, bate palma essa coisa para você ter 2020 e superar tudo que está vindo aí pela frente. Beleza? Um beijo, por enquanto. Beleza. Sigo as conexões com vocês aqui. Tempo cronometrado, hein? Muito bom, Renato. Beleza. Deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui antes da gente partir para as perguntas, né? O Renato falou hoje sobre processo administrativo, planejamento, organização, execução e controle. Falou sobre planejamento estratégico, pontos fortes, pontos fracos, análise interna, análise externa. Então, percebam que a gestão do tempo é exatamente isso, é usar as ferramentas da gestão na vida pessoal. A partir do momento que você controla a sua vida, que você consegue fazer a gestão da sua vida, do seu tempo, você consegue ser um bom gestor, você consegue ser um bom administrador. Vamos para as perguntas. Quem tem perguntas para o Renato? Exatamente. Olá. Se tiver pergunta, pode ficar à vontade, pessoal. Sigo aqui à disposição. Professor, não é bem uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? É o Sim. Elias. Não é bem uma pergunta, é uma consideração. Eu achei muito interessante a dinâmica do Renato, porque eu já tinha participado certa vez de uma palestra e assim, a gente vai desenvolvendo, né? Você começou a bater o dedo aqui no final e a gente terminou batendo palma, né? E a gente percebeu que é dessa forma que a gente vai trabalhando. Na medida que ele foi falando, eu fui percebendo a partir da palestra dele, quando chegou no final, a gente começa, né, com um dedinho, depois os dois já começam a reforçar um pouquinho mais, e no final, quando a gente consegue aplicar tudo aquilo que foi colocado, a gente está batendo palma, né, que é uma coisa bastante interessante, quer dizer que a gente alcançou aquele objetivo, né, quando você termina uma palestra e é ovacionado com palmas, quer dizer que o conteúdo foi bem explicado. Eu achei muito interessante. Ah, que bacana, Elias. Obrigado aí pela consideração. E é isso mesmo, a ideia é fazer acontecer cada vez mais e melhor.
né? Essa é a nossa responsabilidade como gestor. Muito bem, obrigado, Elias, pela participação. Perguntas, dúvidas, comentários? Querem acrescentar? Cara com alguma dúvida? Estou aqui, vamos perguntando. O pessoal é meio tímido, Renato. Ah, isso é bom. Isso faz parte da timidez, faz parte, poxa. Bom, só para a gente alinhando aí, enquanto o pessoal formula, de repente, uma pergunta, eu quero deixar para vocês o seguinte, coloquem em prática isso, e se vocês tiverem dúvida, eu sigo à disposição, tá? Procurem aí por Renato Flores, qualquer coisa falem com o César, ele vai passar para vocês os meus contatos, eu sigo à disposição, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pode me ligar, pode me procurar nas redes sociais, eu estou à disposição para contribuir, talvez, como o professor falou, às vezes está um pouco tímido aí para falar agora, para se expor, mas pode ligar para mim que eu sigo por aqui à disposição para a gente conversar e evoluir com essa palestra o quanto for necessário. Se você quer entender melhor aí sobre a sua condição, sobre como você ter esse autoconhecimento de quem você é, de você descobrir quais são os papéis que você realiza durante a sua vida, né? Quantos papéis você exerce, eu quero falar para vocês que é possível e estou totalmente disposto a atender vocês, tá bom? Autoconhecimento é tudo, né? Conheça a ti mesmo. E não temerás o teu inimigo. Fantástico. Muito bom. Perguntas, dúvidas, comentários? A gente já vai partir para o encerramento. Opa, tem uma no chat aqui, ó. Com modernidade, não era para termos uma melhor condição de gestão de tempo? Olha que pergunta interessante, né? Com a modernidade, tecnologia, né? Tanta informação. O grande desafio ainda está nas pessoas entenderem como utilizar as ferramentas. Hoje, por exemplo, você tem ferramentas na internet aqui, com plataformas, onde você consegue organizar e direcionar, como eu falei, a agenda de todo mundo. Agora, o que falta também é a prioridade e a responsabilidade da equipe que está envolvida no projeto. O gestor, quando ele consegue fazer o uso da modernidade, tem uma ferramenta, acho que posso falar aqui, a ferramenta chamada Trello. Você desenvolve, você coloca o cartão, você coloca o nome das pessoas que participam e você vai direcionando todo mundo. Uma vez que você coloca uma informação, todos que estão conectados naquela plataforma recebem automaticamente. Agora, hoje não dá mais para dar desculpa, eu não recebi informação. Você tem grupo de WhatsApp, você tem o grupo fechado do Telegram, você tem aí a comunidade de e-mails, mas tem um grande desafio ainda. Quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. Eu não tenho gente para fazer ou não tenho quem queira fazer? O importante é, dentro do que você comentou, né, melhor condição de gestão de tempo, por que isso não ocorre? Porque eu, como gestor, não faço a aplicação da informação de forma clara, eu não faço a recapitulação do entendimento da informação e eu não faço meu inventário de força. Se eu não faço inventário de forças, eu não sei quem está com dificuldade para contribuir. E eu não planejo, eu não organizo, e aí eu deixo solto. É importante que um gestor tenha essas informações e ele monitore, ele delegue, mas ele transmita responsabilidade. E não adianta você falar, mas eu mandei você fazer, porque aí está fora. Mas eu pedi para você fazer, eu deleguei para você fazer. Não, vamos fazer junto? Então, eu sou hoje o gestor principal dessa atividade, mas eu preciso que essas pessoas me sinalizem onde nós estamos e para onde nós estamos indo, onde nós queremos chegar. Isso vai fazer a diferença. Costumo dizer, Renato, que as ferramentas, a internet, de uma forma geral, ela é muito útil,
que ela te dá um acesso à informação extraordinário. Só que é como o pessoal fala, né? Tem gente que, em vez de navegar na internet, acaba naufragando na internet, né? Porque é tanta coisa para ver, tanta coisa, é tanta informação que, se você não souber selecionar, você se perde ali no meio. E aí, como você colocou muito bem, as redes sociais acabam tendo um papel importante nisso, porque você vai ali, deixa eu ver o que está acontecendo. Fica ali 1h30, 2 horas, vendo futilidade ou coisas que não agreguem tanto conhecimento, e aí você acaba perdendo tempo, né, em vez de usá-lo de uma forma bacana. Exatamente. A ideia por exemplo, o grupo de WhatsApp, você cria um grupo de WhatsApp para falar do assunto da empresa, o pessoal começa a contribuir com informações que não tem nada a ver. A partir do momento que você começa a colocar outras informações, você está perdendo, nesse caso, você está perdendo tempo de relógio para fazer o que tinha que ser feito, para ler uma mensagem que não tinha nada a ver com a atividade, você vai ver um vídeo que não tem nada a ver, e aí você começa a perder o seu tempo, né? Ou deixar de evoluir com o tempo. Então, é importante, até mesmo num grupo de WhatsApp aí da empresa, do grupo de estudo, você deixar bem claro, olha, aqui só vai ser permitido esse tipo de assunto. Eu ia perguntar para o Elcio se fazia sentido o que eu falei para ele, ele até agradeceu aí. Elcio, sigo à disposição, tá? Professor César, tá ouvindo aí? Pode falar. Oi, Renato, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo. Eu tinha quando eu fazia agronomia aqui na UFAC, eu tinha uma disciplina que era metodologia da ciência. E lá, nessa disciplina, a primeira matéria era justamente sobre gestão de tempo. Olha aí. E a gente fala tanto em gestão de tempo, que o tempo está ficando mais curto, que a modernidade está suprimindo, né, um pouco a nossa vivência, vamos dizer assim. Por que isso não é aplicado nas escolas até hoje? Ok, interessante, né? É fazer melhor uso desse tema nas escolas, né? Até, digo, na escola ali inicial, né? Fazer a pessoa já assim, vindo o entendimento desde crianças com 10 anos, e ali vem falando, né? Porque nós não somos, infelizmente, nós não temos essa disciplina na nossa formação. Faz todo sentido o que você falou. Depois fica difícil para a gente entender, né? Professor, se eu permitir mais uma, eu até brinquei com a professora. Fique à vontade. Me faltou o nome dela, professora de Libras, né? O pessoal quer tanto inclusão, mas a gente não vê Libras, por exemplo, né? No ensino básico. Que a melhor forma de incluir não é incluir o professor lá no ensino médio para ensinar o aluno a passar Libras, né? Passar Libras para ele, né, da matéria. Porque não lá no início, né, quando a criança está lá. Seria a mesma coisa também na questão de gestão do tempo. Assim como a gestão financeira também lá no início, né, de tudo. Exato. Faz toda a diferença, né? Eu ia fazer exatamente esse comentário, que você podia incluir a gestão financeira, uma série de questões. A Evelyn, minha esposa, fez uma especialização, o tema do TCC da especialização dela foi exatamente sobre gestão financeira e educação financeira infantil para as crianças, e a pesquisa que ela fez é bem interessante. Tipo, das 70% dos entrevistados não fazem nenhum tipo de gestão financeira, não conseguem poupar, não conseguem controlar o orçamento. É dramática essa situação. Verdade. A gente não nos é ensinado isso no início do estudo, né? Do nosso conhecimento. E depois que já aprendeu ali, ou que não aprendeu, fica difícil para recuperar. César, o José Elisário está perguntando para a gente, fez dois comentários, acho que é muito válido e oportuno. Se a gente pode comentar um pouquinho sobre a logística e a condição do professor no contexto da pandemia, né? José, você poderia passar um pouquinho para a gente, quando você fala a questão do contexto da pandemia junto à logística? Você pode abrir esse texto para a gente aí, só para a gente conversar melhor? E aí, em seguida, ele já fala, né? A logística pode influenciar na organização das tarefas do professor? Totalmente. Eu vou adiantar essa enquanto depois a gente passa para a questão de se programar. Legal. Então,
vocês terem uma ideia, eu sou professor convidado do Senac aqui de São Paulo. E aí você pode pensar assim, mas o professor dá aula só das 7 às 10, né? Mas, rapaz, para você ter 3, 4 horas de aula ali, você tem que ter uma organização, você tem que ter hora para estudar, você tem que estudar disciplina. E veja só, para 1 hora de palestra, você tem que ter 10 horas de material preparado. Então, imagina, para 50 minutos, 1 hora de aula, você tem que ter muito conhecimento. Então, o planejamento, sim, né? Questão da programação para 1 aula. Para esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, já estamos ainda aí para 1 hora de bate-papo, imagina a quantidade de informação, como o César já passou, nós tivemos que falar de estratégia, tivemos que falar de logística, tivemos que falar de autoconhecimento, autoavaliação, programação. Então, é muito importante, tudo que você for fazer, crie uma programação. E a organização e o planejamento. E no contexto da pandemia, sim, a pandemia chegou a atrapalhar. Não é que ela chegou a atrapalhar, lembra? A expectativa versus realidade? Tinha uma expectativa para 2020. Você vem com desenvolvimento, de repente, você tem que parar. Mas aí é aquilo que nós temos que entender. A pandemia está aí, é verdade, está acontecendo. É um fator externo. Agora, o que você está fazendo com o seu fator interno para que sua vida continue a fluir? Com todo respeito a todas as pessoas que estão passando por isso, que tiveram alguma condição com a pandemia, uma condição mais delicada, né? Mas nós temos que ser a diferença em nossas vidas. José, espero ter contribuído. A Andréia colocou aqui do Trello, que ela usa com a equipe dela, e confirmou que realmente é uma ferramenta muito interessante. Isso. Mais alguma pergunta? Senão a gente já vai para o encerramento. Lá em São Paulo já são 10:08. 10:08 já. A Gisele coloca que nós, como professores, trabalhamos com um público muito amplo, com histórias de vida variadas e que muitas vezes tem excelentes planos e sonhos, que esbarra não em nas desculpas da vida. Você pode dizer a sua opinião sobre o papel do professor em incentivar os alunos e construir um futuro promissor? Sim. Usando um pouco da vivência que eu tenho como professor, quando eu cheguei no curso de técnico de segurança do trabalho, primeiro, eu fui entender quem era cada aluno. Lembra que eu falei, conheça a ti mesmo, mas conheça as pessoas? Eu conversei com cada aluno, eu fui entender por que ele estava fazendo o curso, qual que era o objetivo dele naquela sala de aula, o que ele pretendia após formado, o que ele ia trabalhar, qual a área que ele gostaria de trabalhar. E dentro desse entendimento, conversando ali entre uma disciplina, entre um momento de aula e outra, eu ia trabalhando o aluno e ia direcionando ele na formação. Através da minha vivência, eu trabalho na área desde 98, então eu pude passar para eles o seguinte: olha, se você for, hoje eu sou consultor, sou palestrante, sou mentor, o que você quer seguir? Olha, nessa área você vai fazer isso. Aí ele vai colocar que tem um obstáculo da vida, tá bom? Fator externo, fator interno. Quanto com isso esse desafio, ele é muito grande para você? O que você precisa fazer para você superar esse desafio? Então, é importante, como professor, você orientar o aluno. Agora, eu tenho vários alunos. Tem aluno que não quer conversar com o professor. Nós temos que respeitar. Ele está ali só para pegar a matéria, ter entendimento e ir embora. Mas eu, como professor, tenho que estar próximo ao meu aluno. Eu tenho que permitir que o meu aluno venha conversar comigo. Porque na sala de aula, a gente vai passar matéria. Para você ter uma ideia, quando os alunos chegavam na aula, eu tirava 5, 10 minutos para a gente fazer uma reflexão. Porque, você imagina, cidade de São Paulo, vinha gente de metrô, de ônibus, de carro, de moto, às vezes a pé, debaixo de chuva. Eles chegavam na sala de aula, todo mundo tenso. Estava cada uma numa frequência, cada um com um pensamento. Eu, peraí, vamos deixar todo mundo agora como aluno na mesma frequência. Tinha vezes que eu apagava a luz da sala, nós fazíamos ali 5 minutos de meditação, reflexão. Se você não quiser, apenas fique quietinho 5 minutos para você descansar. Aí quando eu entendi que estava todo mundo no mesmo nível de sintonia, eu falava, agora vamos para a aula. Agora, valendo. Aí eu começava a fazer acontecer.
Professor César. Espero ter ajudado, Rogério. Professor César. Quem que é? Eu sou o professor Ellison. Eu sou o professor Ellison do curso de Economia da UFAC. Por favor. Primeiro, parabenizar o senhor pela organização. É uma atividade muito, muito relevante. Eu vim a convite da professora Gisele e gostei muito. Parabenizar também o Renato pela bela exposição, Renato. Engrandece, obrigado. Enriquece a cada um de nós, grandemente. E o que você falou na área de economia, que é onde a gente trabalha, tem as questões do comportamento do consumidor. Tem muita correlação com tudo que você falou. Eu te confesso que eu comecei meio tímido, mas eu não poderia sair sem essa pergunta. Vamos lá. É assim, você falou dos fatores externos, dos fatores internos, e muitas vezes os fatores externos, eles, pelo que eu entendi, né, eles desorganizam assim, o modo da gente pensar os internos. Eu imagino que os fatores internos estão sob a nossa governabilidade. O que não é simples de controlá-los, organizá-los, etc. Aí eu te pergunto, como neutralizar os fatores externos para que eles não desorganizem, vamos dizer, a nossa governabilidade e gestão do tempo e dos fatores internos que estão sob a nossa governabilidade. Eu não sei se ficou muito claro, mas como assim neutralizar, não deixar se abalar pelos fatores externos, como gerir isso? Sugestões e dicas. Tá? Bacana, ótima pergunta aí, obrigado pela consideração aí, pelas palavras. E exatamente, bom, para que você tenha um domínio de autoconhecimento, o fator interno seja maior que o fator externo, você precisa se conhecer. Então, mais uma vez, você precisa verdadeiramente saber quem você é hoje. Então, quais são os papéis que você desenvolve? Então, imaginamos na vida financeira, ok? Eu tive um momento forte na minha vida. Eu fiquei 8 meses na crise de 2017 sem faturamento. A minha esposa ficou 1 ano sem trabalho. Você imagina o que passa na cabeça de um pai, de um esposo, tendo que bancar ali, com todo respeito, bancar as suas obrigações financeiras e você não ter condições de você fazer isso? Então, isso mexeu comigo, abalou muito o meu lado emocional, meu lado psicológico, mas o que eu fiz? Eu não posso entender que a crise que está acontecendo no Brasil domine a minha vida. E aí, por que eu falo que eu fui ser a diferença? Chamei a minha esposa, conversei muito com ela e falei, vida, Carol, ela chama Carolina, né? Eu falei, vida, nós estamos passando por um momento delicado, mas a gente precisa se fortalecer. Nós vamos sair dessa, mas a gente precisa fazer a diferença. Pra você ter uma ideia, a vida é feita de momentos de oportunidade. Um dia nós conversando aqui com o pessoal, com um grupo de amigos aqui no condomínio, e minha esposa perguntou o que a gente ia jantar e tal, eu peguei e falei, olha, vida, o que nós temos para jantar hoje, né? Ah, olha só, o que nós temos para jantar hoje? Porque a situação não estava legal naquele momento. E aí ela falou, podemos fazer um pastelzinho. Nisso um amigo falou, Carol, faz para mim também? Aí ela olhou e falou assim, nossa, mas eu vou fazer só pra gente, né? Ela falou, não, faz que eu pago. Aí a Carolina olhou para mim e falou assim, vida, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Eu falei, não, compra o que você ia fazer para nós, faz pro Dionísio, depois a gente conversa. Momentos de oportunidade, fator interno sendo maior do que o fator externo. Conversei com a minha esposa naquele momento, para vocês terem uma ideia. Fizemos uma porção de pastelzinho, vendemos aquele pastelzinho, recebemos por aquilo e ainda compramos o pastel para a gente comer depois aqui em casa. Isso ficou tão bacana que o meu momento interno, junto com a minha esposa, conheça as pessoas, saiba com quem você está, se fortaleça com as pessoas, seja profissional ou pessoal, fez toda a diferença, porque a partir daquele momento nós começamos a vender pastel e bolo aqui no condomínio, onde por algum tempo, alguns meses, isso contribuiu com a nossa oportunidade de comprar alimento, de pagar até mesmo algumas contas. Eu não tinha o serviço na empresa, né? A minha empresa estava sem faturamento e minha esposa estava sem emprego. Como é que a gente ia fazer? O fator externo estava maior. Momento de oportunidade, fortalecemos. Olha que bacana, criamos uma oportunidade. Nesse momento, eu peguei e comecei a entender que eu sou a diferença. Então, o meu fator interno foi muito maior.
criei uma palestra e passei a oferecer e a vender, e isso fez a minha vida ser muito maior. Então, não deixe os fatores externos, mas é importante você entender que eles sim são, às vezes, os monstros que podem aparecer na sua vida. Mas você é mais forte. Conheça a ti mesmo e não temerás o teu inimigo. Se você tem conhecimento de quem você é, você se fortalece. E se você sabe com quem você anda, com quem você está, você supera qualquer momento, qualquer dor, qualquer crise. E aí, ó, é só evolução. Fantástico. Faz sentido? Eu acho que nesse momento, né, de muita gente está enfrentando uma crise talvez sem precedentes aí, eu acho que essa poderia perfeitamente ser a mensagem final, né, de superação realmente e todo mundo, o que os especialistas estão falando, né, a crise, ela muitas vezes se torna uma oportunidade, como você acabou de relatar, né, o Uber, o Airbnb surgiram na crise de 2008, quer dizer, o cara tinha lá um carro parado, tinha um quarto em casa, e aí, né, a crise se mostra, se transforma em oportunidade para começar grandes negócios e grandes empresas. Renato, em nome do Instituto Federal do Acre, em nome do curso superior de tecnologia em logística, eu quero agradecer a sua, volto a insistir, a sua generosidade, a sua disponibilidade de compartilhar esse momento com a gente, e aí a gente deixa aí para você fazer o seu encerramento e suas considerações finais. Obrigado mais uma vez. Tá joia. Eu que agradeço aí mais uma vez, César, né? Amigo de Junqueirópolis e hoje participando aí aqui nessa conexão maravilhosa com o pessoal do Instituto. Muito bom. Eu quero encerrar com vocês o seguinte. 2017, nós tivemos uma situação muito grave, né? Como eu já falei aí. E isso me levou a refletir um pouquinho sobre o que estava acontecendo comigo, e aí eu fui fazer, como eu já falei, eu trabalho muito com autoconhecimento. Eu parei muito para analisar o que estava acontecendo e por que estava acontecendo isso comigo. E aí vi que o problema não era só comigo, o problema era muito maior. E aí eu fiz uma conexão muito forte com o meu eu acredito, né? Eu não sei em você, mas eu acredito que existe uma força maior que direcione, eu chamo essa força de Deus, e aqui eu peço que você signifique, se você não acredita em Deus, se você acredita em outra força, pense na sua força existencial, tá? Em 2017, eu entendi o meu nome. Eu parei para analisar por que eu me chamo Renato Flores do Nascimento. Existem 2 dias na vida muito importantes. O dia que você descobre quando você nasceu e o segundo, o porquê você... Desculpa, o porquê você nasceu. E eu entendi que em 2017 eu nasci para fazer um trabalho de desenvolvimento comportamental. Eu tenho como missão de vida para que todo mundo que vier conversar comigo, eu tenho a responsabilidade de fazer com que essa pessoa saia 1% melhor do que ela chegou para conversar comigo, indiferente do tempo que ela estiver comigo. Então, o meu nascimento em 77, hoje eu estou com 42 anos, eu nasci para isso, a minha missão de vida. Mas eu entendi o que significa Renato. Renato vem de renascer, e eu renasço todos os dias. Todos os dias eu tenho uma oportunidade da vida para fazer a diferença na minha vida, na vida da minha família e daqueles que estiverem perto de mim. Então, eu entendi o dia que eu nasci e por que eu nasci. Mas eu tenho Flores no sobrenome. E aí eu fui entender por que Flores. Falei, preciso saber o que é Flores. Para pensar. As flores, por mais porrada, por mais magoada que ela possa vir a sofrer de pancada, de amassado que ela venha a ter ali, ela vai ter o quê? Ela vai exalar uma essência. Quanto mais porrada ela leva, melhor e maior ela exala, ela solta a sua essência. E a vida é assim, a vida vai bater, a vida vai judiar, a vida vai massacrar você, mas não deixe de exalar a sua essência, o seu perfume, a sua excelência de vida, de como ser humano. Agora, é importante entender que as flores têm espinhos. Então, antes de você entregar uma flor para alguém, verifique se essa flor não tem espinho, porque mesmo ela sendo um presente, você ainda pode machucar alguém. Então, eu deixo aqui um beijo, flores no coração, e, mais uma vez, sigo à disposição e obrigado por essa noite tão especial aqui com vocês.
Tá bom? Renato, faço suas as minhas palavras. Uma noite muito especial. O nosso muito obrigado mais uma vez. Eu acho que além do belo conteúdo que você passou, acho que essa mensagem final foi fantástica. Porque a vida é isso, né? Independentemente de quem você é, o que você faz, a vida vai te dar porrada, você vai sofrer em certos momentos, isso é inevitável. E aí a postura que você tem em relação à vida, eu acho que é mais importante do que qualquer coisa que aconteça com você. Obrigado, Renato, mais uma vez. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Estou lendo aqui os comentários no chat. Foi fantástico, muito bom mesmo. Já quero fazer o convite na próxima quarta-feira. Nós vamos ter o Rafael Nascimento, que vai falar sobre trabalho no mundo 4.0 e a influência da tecnologia no mundo do trabalho. Então, convido já a todos para na próxima quarta-feira a gente falar sobre a influência da tecnologia no nosso dia a dia, na nossa vida e no nosso trabalho. Renato, obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Pela sua generosidade, disponibilidade e quem sabe um dia a gente te convida para vir aqui até o Acre falar com os nossos alunos. Um grande abraço. Nossa, vai ser excelente. Valeu, pessoal. Flores no coração. Tchau, beijo. Boa noite.